essa manhã nos trará a palavra do Senhor. Então abra aí na página 22, a festa dos pães asmos, nosso evangelista Geuel. Amém? Amém. A paz, Senhor, irmãos. Amém? Quero convidar você, que não abriu ainda a sua revista, página de número 22. Estudo 4. Amém? Todos aí estão com a sua revista aberta. Página 22, estudo de número 4. Hoje nós vamos estudar a festa dos pães asmos. Amém? Vamos ler aí o texto áureo, que está na página de número 22, certo? Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero me colocar na Tua presença. Senhor, eu não tenho nada de bom para oferecer para o Teu povo, mas, Senhor, me usa essa manhã para falar com cada um, Senhor, que está aqui, também cada um que está na live, e que verdadeiramente nós possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença e com o nosso coração cheio de alegria por mais essa lição. Em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá, meus irmãos. Se você estiver aí com a sua revista física ou com a sua revista virtual aí no seu smartphone, você vai perceber que a lição de hoje tem por objetivo, primeiro, explicar a origem da festa dos pães asmos. Em segundo lugar, mostrar o significado do pão fermentado. E, por fim, explicar que a morte de Cristo nos santificou. Então, no decorrer de toda essa lição, essa manhã, nós vamos tratar desses 3 pontos. Esses 3 pontos, eles foram divididos em alguns tópicos, mas nós trataremos dessas 3 questões: a origem, o significado do pão fermentado e explicar que a morte de Cristo trouxe a cada um de nós a santificação. A leitura bíblica diária, que está em Êxodo 12, versículo 15 e 19, diz o seguinte, vamos ler também, que é de suma importância para nós entendermos tudo que nós vamos falar aqui. Êxodo 12, a partir do versículo 15, tem aí na sua revista. 7 dias comereis pães asmos, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Então, meu irmão, na aula passada, de maneira muito brilhante, nós estudamos aqui com o nosso querido irmão Elton, a Páscoa. O que é a Páscoa? O significado da Páscoa, o que a Páscoa representa para mim e para você. E nós podemos observar que a Páscoa, ela representa exatamente a morte do Cordeiro de Deus que vem para tirar o pecado do mundo. Já essa festa que nós vamos estudar hoje, que é a festa dos pães asmos, nós vamos ver que essa festa ela fala sobre o sepultamento de Cristo e também de todo o processo de santificação que envolve a minha e a sua vida. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que essa festa, que no hebraico é chamada de Shag HaMatzot, ela é uma solenidade que para o povo de Israel
ela traz um significado de que o povo de Israel, eles tiveram que sair de maneira apressada ali do Egito. Deus tirou todo o povo de Israel ali do Egito de forma apressada, de modo que os pães que eles iriam comer não fermentou completamente. E aí eles tiveram que sair às pressas ali do Egito, certo? E aí Deus olha para o povo e diz, olha, essa festa vocês vão guardar como estatuto perpétuo entre mim e entre vocês. E é muito interessante porque o povo que antes era escravo, o povo que antes sofria com a escravidão, agora começa a ter a sua libertação. A sua libertação. Então, essa festa, para o povo de Israel, ela representa exatamente isso. Olha, vocês tiveram que sair às pressas do Egito, então, essa festa ela vai simbolizar exatamente isso, certo? E quando essa festa ela é comemorada? Se você quiser acompanhar comigo no ponto 1 da página 23, onde diz aí a festa dos pães asmos, nós vamos perceber que o escritor da revista, ele nos ensina que essa festa, ela é comemorada a partir do crepúsculo. O crepúsculo seria ali às 18 horas. Como nós já estudamos, o dia para o povo de Israel começava exatamente às 18 horas. Então, na virada do dia 14 para o dia 15, de Nissan ou Abib, certo? Os 2 meses são a mesma coisa. E ela se iniciava em um dia de sábado e ela terminava em outro sábado. E é interessante porque Deus olha para o povo e diz, olha, e além disso, vocês vão ter santa convocação. Ou seja, durante essa festa, ninguém vai trabalhar. Vocês vão todos se deleitar nessa festa, se deleitar em mim, vocês vão se recordar de tudo que eu fiz na vida de vocês. Então, Deus, no decorrer dessa festa, pede que o povo fizesse uma dedicação toda especial. Uma dedicação pelo quê? Pela libertação que Deus tinha dado ao povo ali em Israel. Então, a gente percebe que Deus ele coloca também ali, você vai comemorar a festa exatamente na virada do dia 14 para o dia 15. E Deus ele dá todos os requisitos para essa festa, que é justamente sobre o que nós vamos tratar agora. Então vamos lá. Deus entrega essa festa, só que ele impõe alguns requisitos em relação a esse tal de pão asmo. Em primeiro lugar, é interessantíssimo isso. Esse pão, meu irmão, ele devia ser acompanhado de algumas ervas, que eram ervas amargas. Como assim? Por quê? E aí nós chegamos em um simbolismo muito interessante dessa festa. Deus, ele impõe ao povo fazer um pão com ervas amargas, justamente para que quando eles tivessem ali que ingerir esse pão, eles recordassem da vida que eles tinham no Egito. Como assim? Justamente de todo o sofrimento que eles tinham passado no Egito. Deus queria que o povo se lembrasse, olha, no Egito, vocês tiveram uma vida amargurada, uma vida de sofrimento, uma vida que vocês não tinham paz. Vocês precisam se lembrar da amargura da escravidão no Egito e precisam hoje olhar para vocês e verem a libertação que eu entreguei para vocês. Vocês precisam entender essa libertação que eu dei para vocês. Isso é até um simbolismo interessante para mim e para você. Meu irmão, esse pão ele pode representar a vida amargurada que eu e você levávamos quando nós estávamos no pecado. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com muito amor nos amou e nos deu seu Filho, e hoje nós levamos uma vida em libertação. Hoje eu e você fomos libertos do pecado. Então nós que antes estávamos vivendo no curso desse mundo, agora tivemos a libertação dos nossos pecados. E sabe, é muito interessante porque durante o dia dessa festa, durante essa festa, a palavra do Senhor diz, nós lemos que toda alma que comesse o fermento seria o quê? Cortada do meio do povo, seria extirpada. Então, é muito interessante porque até hoje o povo de Israel comemora essa festa.
E sabe o que eles fazem? Eles fazem uma vistoria em cada cômodo da sua casa, procurando ali o fermento velho. Eles fazem até uma brincadeira ali nesse dia com seus filhos, o que a gente chama de Bedkar HaMetz. Eles escondem pedaços de pães fermentados em casa para que as crianças procurem toda espécie de pão ali que seja fermentado e ajudem eles a vistoriar a casa para encontrar esses pães, para que não seja encontrado no momento ali da festa pães fermentados. Para você ver então a seriedade com que eles levam isso até hoje. Porque Deus foi claro, Ele disse, todo aquele que foi encontrado fermento vai ser extirpado no meio do povo, vai ser arrancado do meio do povo. Então esse povo até hoje leva muito a sério. E eles de maneira rigorosa, eles fazem isso para que não desagradem a Deus no momento dessa festa. Certo? E aí seguindo na nossa lição, porque nós temos bastante coisa para tratar essa manhã, uma lição bem grande, talvez você pergunte, qual a origem do fermento? Qual a origem do fermento? Lá no ponto 1.2, trata justamente sobre isso, a origem do fermento. A gente observa aqui em Gênesis, Ló ele recebe a visita de 2 anjos, certo? Na sua casa. E a gente percebe que Ló ele dá justamente pães asmos para aqueles anjos. Então, ainda não existia relatos de que havia fermento naquela época. Então, nós podemos observar que o fermento, muito provavelmente, é uma invenção dos egípcios. O fermento ele é uma invenção dos egípcios. Então, Deus ele proíbe o povo de comer o pão fermentado nesse momento, que o escritor da revista chama aqui de hametz, que são justamente os pães fermentados. E ele libera nesse momento, o pão permitido era aquele pão feito de farinha, água e sal, que era o matzah, certo? Tem isso aí na sua revista, no ponto 1.2. Então vamos lá, mas por que essa junção do fermento com o pão para Deus era algo abominável? Meu irmão, Deus estava querendo mostrar para o povo que ele não queria de forma nenhuma que houvesse junção do velho e do novo. Deus estava retirando o povo do Egito. De forma nenhuma, Deus queria que aquele povo tivesse recordações do seu passado em relação à vida pecaminosa que era levada ali no Egito. Então Deus queria justamente evitar essa junção do novo e do velho, justamente para fazer o povo entender que eles levariam uma nova vida. E do mesmo modo Deus faz na minha e na tua vida. Deus ele quer que nós levemos uma vida diferente, que não haja junção do novo e do velho, porque em Cristo eu e você somos uma nova criatura. Em Cristo nós somos uma nova criatura. Então Deus, ele trata como abominação essa junção justamente porque ele queria mostrar para o povo que ele estava entregando uma nova vida para o povo. Deus não queria que o povo tivesse lembrança da sua antiga vida. Deus não queria que o povo tivesse saudades do Egito, porque Deus bastava para aquele povo do mesmo modo que ele basta para mim e para você. E nós também podemos observar que Deus queria fazer do povo um povo diferente. Às vezes a gente olha assim e diz, poxa, mas Deus ele requereu do povo de Israel coisas que talvez para a gente sejam tão pequenas. Meu irmão, entenda uma coisa, o povo ia possuir uma terra onde tinham muitos outros povos. E Deus, para diferenciar o seu povo, impõe requisitos para o seu povo que fizesse diferenciação do seu povo para aqueles outros povos. Deus queria justamente mostrar que o seu povo era um povo separado. O seu povo não praticava as mesmas obras que aquele povo de onde eles tomariam as terras. Então, Deus ele quer demonstrar justamente isso. E para mim e para você, meu irmão, Deus quer demonstrar que eu e você devemos nos abster de tudo aquilo que é velho, de tudo aquilo que é imundo, de tudo aquilo que nos remete à escravidão espiritual que o pecado nos colocou para nos mostrar a nova vida que nós levamos.
Então isso é muito interessante, é muito lindo pensar dessa forma. Nós precisamos nos revestir de toda a natureza de Cristo. Eu achei muito interessante isso que o escritor ele colocou aqui. E o escritor ele faz menção de alguns textos, e eu queria ler com você alguns textos que reportam exatamente isso que a gente está falando. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo de número 2. Vá comigo, por gentileza. Gálatas 2, olha só que interessante essa menção aqui que o escritor faz. Gálatas 2, versículo de número 20. Olha só que coisa interessante. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, meu irmão, Deus ele requer de mim e de você uma nova vida. Uma vida sem esse tal fermento, certo? E aí a gente segue no ponto 1.3, o simbolismo do fermento. E tem uma menção que o escritor da revista faz que eu achei muito interessante. Ele cita uma obra de um autor aí chamado Amaral, e olha o que ele diz aí. Eu quero convidar você, vai lá no 1.3, o simbolismo do fermento. Vamos ler esse primeiro parágrafo juntos, por favor. Segundo Amaral, o Senhor quis com isto ensinar a Israel e a nós que o pão fermentado simboliza o pecado, por meio de coisas que corrompem a nossa vida espiritual e nos influenciam a práticas opostas à santidade cristã. Olha só que coisa interessante esse rapaz ele escreve. Ele demonstra justamente que essa analogia que a palavra do Senhor faz com o fermento é justamente que o fermento, ele traz para o homem, usando o fermento como pecado, ele infla o ego do homem. O pecado faz com que o homem se sinta superior, o pecado faz com que o homem se sinta autossuficiente, faz com que o homem se sinta independente. Só que, meu irmão, o escritor ele diz até algo interessante, ele diz, olha, só que muito embora o fermento e o pecado tenham efeitos que não são percebidos inicialmente, no final, os resultados externos, eles podem acabar com a pessoa. Então, meu irmão, Deus essa manhã, Ele nos chama a arrancar todo o pecado da nossa vida. Essa manhã Deus nos chama a viver uma vida em santificação. O Senhor diz, sejam santos porque eu, o vosso Deus, sou santo. O Senhor te separou, nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação santa, meu irmão. Nós somos o povo escolhido para levar as boas novas do reino de Deus e nós temos que viver uma vida diferente desse mundo. Nós temos que lançar fora tudo aquilo que nos afasta de Deus. Meu irmão, olhe para o exemplo de Lúcifer. Lúcifer abriu mão de tudo que ele tinha no céu simplesmente para ser igual a Deus. Só que hoje, alguém que vivia nos céus, que assistia ao Senhor, preferiu ser o Senhor do inferno do que continuar sendo um servo do Deus Altíssimo. Então, o fermento ele simboliza o orgulho. O fermento ele simboliza o nosso ego. O fermento ele simboliza o pecado. Só que nós precisamos lançar fora tudo isso, porque Deus requer de nós uma vida santa. Como no texto que nós lemos, eu e você já estamos crucificados com Cristo, e a vida que nós vivemos no Filho de Deus. Ou seja, por intermédio de Jesus, nós tivemos acesso à salvação. Meu irmão, nós não podemos abrir mão da salvação que nos foi outorgada por intermédio de Cristo Jesus.
Cristo nos deu salvação quando nós estávamos mortos, quando nós estávamos completamente fermentados, assim dizendo, conforme a revista. Mas hoje Ele nos limpou, Ele nos santifica todos os dias. E todos os dias Ele nos chama para viver uma vida diferente. Lançando fora, tal qual Ele pediu para o povo lançar fora as abominações ali do Egito. Hoje Deus pede, lance fora as abominações do teu século. Lance fora as abominações que esse mundo prega que é verdade. Meu irmão, a verdade que nós seguimos é esta palavra e nada mais do que isso. As pessoas podem dizer o que elas quiserem, mas a nossa verdade, ela está descrita aqui do Gênesis ao Apocalipse, e é essa verdade que nós seguimos todos os dias. É essa verdade, essa verdade. E aí, seguindo na nossa revista, agora chegando no ponto 2. O ponto 2 diz que Ele se fez pecado por nós. Como nós tratamos anteriormente no início da lição, a gente percebe que a Páscoa, ela trata justamente da morte de Cristo. E a festa dos pães asmos, ela trata justamente sobre o sepultamento, certo? A ordem era para que todo fermento fosse cortado de casa. E meu irmão, sabe o que é muito interessante? Cortar todo fermento de casa simboliza justamente Cristo levando sobre o seu corpo a iniquidade de todos nós. Ele foi cortado, Ele foi moído por causa das nossas transgressões e por isso nós fomos sarados. Cristo é o pão asmo que foi fermentado por mim e por você, por causa de mim e de você. Olha só que simbologia interessantíssima. Cristo, o pão da vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que não tinha pecado, porque a palavra de Deus diz que nele não se achou iniquidade, mas ele se fermentou, ou seja, ele se fez pecado por mim e por você, meu irmão. Olha que simbologia. Cristo, Ele se fermentou para que hoje eu e você tivéssemos vida. Ele se fez pecado para que eu e você tivéssemos vida. Ele se tornou maldito para que eu e você tivéssemos vida. Porque a palavra do Senhor diz que maldito seria aquele que fosse pendurado no madeiro. E Ele se fez maldito por nossa causa. A cruz que Ele carregou era minha, era sua. Mas Ele se fez um pão fermentado e tomou sobre si os nossos pecados. Até que chega um momento em que Ele dá ali o seu último respiro e Ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Ali Cristo tinha sentido toda a ira de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, todos os dias nós temos que agradecer ao Senhor por tão grande sacrifício, porque aquela cruz, ela tinha a minha e a tua medida, mas Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Estava sobre Ele. Um pão asmo que se fermentou para que nós hoje tivéssemos vida. Aquele que não tinha pecado sentiu na pele o quanto o pecado acaba com o homem, o quanto o pecado separa o homem de Deus. E eu acho muito interessante, eu queria convidar você para nós lermos juntos. Vai lá na sua revista, página 25, no ponto 2.1. No segundo parágrafo, inicia-se com teologicamente. Todos os irmãos acharam? Amém? Vamos ler junto esse parágrafo, porque eu achei muito interessante isso. Teologicamente, ele tornou-se o pão fermentado que deveria ser cortado de casa, durante a festa dos pães asmos, porque ele, o pão do céu, absorveu em si mesmo todos os nossos pecados. E consoante a isto, o profeta Isaías disse que Cristo foi cortado da terra dos viventes, pois pela transgressão do seu povo foi atingido.
Pedro também reitera que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça de Deus. Então, meu irmão, cada festa que nós vamos estudar aqui, ela vai demonstrar algo que Cristo fez. Como a palavra do Senhor diz, a lei, ela é sombra das coisas que viriam. A lei, ela servia como um aio. A lei, ela servia de guia para que o povo enxergasse Cristo. Só que o povo não enxergou Cristo. Mas hoje eu e você podemos enxergar Cristo. Eu e você podemos ter uma noção exata de tudo que Ele fez por nós e do quanto essas festas demonstravam tudo que Cristo faria por mim e por você. É muito interessante porque tem gente que diz, é tão chato ler Levítico, Números, Êxodo, porque é um monte de coisa, mas a partir do momento que você faz as aplicações desses textos, fazendo um parâmetro com o Novo Testamento, você percebe exatamente que tudo apontava para Cristo, tudo apontava para o sacrifício de Cristo, tudo mostrava que Cristo morreria por nós. Então olha que coisa interessante, isso é muito interessante. E aí nós chegamos no ponto 2.2. O escritor, ele divide esse ponto com o título Cristo em nós, um novo pão. Ou seja, vamos lá. Nesse ponto aqui, o escritor ele trata exatamente sobre Cristo se tornar pecado por mim e por você. Cristo acaba completamente com todo o fermento que nos assolava e faz de mim e de você um novo pão. Como assim? Cristo nos torna uma nova criatura nele. Cristo nos faz uma nova criatura, justamente por isso o escritor diz, Cristo em nós, um novo pão. O apóstolo Paulo diz que o nosso velho homem já foi crucificado. Agora eu e você vivemos uma nova vida. Uma vida de justiça, uma vida de santidade, uma vida em que nós vivemos totalmente para o reino de Deus. Nós não somos mais escravos do pecado, agora nós somos servos de Cristo. E é muito interessante esse ponto, porque o escritor ele trata justamente sobre o batismo em Cristo. Através do nosso batismo, eu e você fomos sepultados. Ou seja, o nosso velho homem ele é sepultado e nós ressurgimos para uma nova vida em Cristo. O batismo ele tem justamente essa simbologia. O velho homem morre naquelas águas e nasce um novo homem naquele momento do seu batismo. Um novo homem que vive a semelhança de Deus. Um novo homem que vive. Esse novo pão, Cristo faz de mim e de você um novo pão. Uma nova criatura. Por intermédio de Cristo nós fomos feitos uma nova criatura. Você é uma nova criatura, eu sou uma nova criatura. Mas sabe por que isso foi possível? Porque além de morrer, Cristo ressuscitou. Cristo é a primícia dos que dormem. E eu e você um dia vamos ressuscitar justamente porque Ele ressuscitou. Certa vez, em uma discussão ali, entre saduceus e fariseus, né, Cristo, Ele traz justamente isso, olha, vocês estão aí discutindo sobre se vai haver ressurreição ou não, mas deixa eu falar uma coisa, Paulo chega lá na frente e ele diz, olha, se Cristo não ressuscitou, em vão é a vossa esperança, ou seja, nós temos esperança de uma ressurreição, porque Cristo ressuscitou, porque Cristo é a primícia dos que dormem. Então, se eu e você temos essa promessa que um dia vamos ressuscitar, é porque Ele ressuscitou primeiro, meu irmão. Ele ressuscitou primeiro. E sabe, o apóstolo ele declara justamente isso em Romanos 6, que se nós morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Ou seja, com Ele nós viveremos. Com Cristo nós viveremos, porque com Ele nós morremos. Hoje eu e você somos um novo homem, hoje eu e você somos uma nova mulher, você que é mulher, somos um novo pão.
E Deus nos chama, olha, eu quero fazer de você um pão, mas é um pão sem fermento. Eu quero fazer de você um pão segundo a forma como eu designei. Eu coloquei requisitos para que você entenda que eu quero de você uma vida nova. Você não é mais escravo do pecado. Eu te fiz filho por intermédio de Jesus Cristo. Eu te fiz filho por intermédio de Jesus Cristo. E sabe, meu irmão, aí a gente chega no ponto 2.3. O escritor, ele define o ponto 2.3 como a igreja e a nova massa. Meu irmão, a graça de Deus alcançou a minha e a sua vida. E deixa eu te falar uma coisa. Mesmo que eu e você não façamos a comemoração dessa festa dos pães asmos, nós devemos expulsar da nossa casa espiritual todo o fermento. O apóstolo Paulo, ele diz que eu e você somos templo e habitação de quê? Do Espírito Santo. Ou seja, nós devemos lançar fora todo o fermento que quer tomar conta de nós. A igreja, ela é uma nova massa justamente porque Deus quer fazer de mim, de você, pessoas que vivem uma vida santa. Pessoas que vivem uma vida incorruptível. Tal qual é santo aquele que nos chamou, Deus requer de mim, de você, santidade. Deus requer de nós santidade, meu irmão. E nós devemos viver uma vida em santidade. Uma vida santa, uma vida pura. Nós temos que estar todo o tempo nos preparando, porque Jesus está voltando, meu irmão. A volta de Jesus é real e Ele está voltando. Você precisa estar pronto, eu preciso estar pronto, para que quando Ele voltar, nós não sejamos pegos de surpresa, mas pelo contrário, nós olhemos para os céus e possamos dizer: Cristo, como eu almejei pela Tua volta, como eu esperei pelo Senhor. Como eu desejei estar contigo, ó meu Cristo. Meu irmão, Deus te separou para esse momento, Deus te separou para que você viva uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida santa. Cristo morreu na cruz do Calvário, o pão da vida morreu, se fermentou para que nós hoje tivéssemos vida. Então essa manhã o Senhor olhou para nós e diz: olha, eu levei sobre mim mesmo todas as suas iniquidades, viva uma vida em liberdade do pecado. Você é livre do pecado, eu te fiz livre do pecado, eu te livrei da morte, para que hoje você pudesse estar aqui vivendo, esperando o meu retorno, esperando o meu advento. Meu irmão, nós somos separados para viver uma vida diferente. O mundo aí fora prega que nós temos que viver uma vida segundo os padrões do mundo. Não, os padrões que nós devemos viver estão demonstrados na palavra do Senhor. Eu já disse isso, mas isso é muito importante. Viva uma vida segundo a palavra do Senhor. Você é livre, mas use a sua liberdade dentro dos parâmetros que Deus impõe. Dentro dos parâmetros que Deus impõe. Lembre que a sua velha natureza ficou para trás, agora você é um novo pão. Você não é mais contaminado por esse fermento. Nós somos diferentes, nós somos separados, nós somos escolhidos. E essa festa representa justamente isso. Agora, eu e você, por intermédio de Cristo, estamos lançando fora todo o fermento. Tal qual o povo de Israel fazia em suas casas. Buscando todos os pães fermentados para não serem cortados. Essa manhã o Senhor olhou para mim e para você e diz: ei, corta todo o fermento da tua casa, corta todo o fermento de dentro do teu coração, corta todo o fermento de dentro ali do teu trabalho, da tua faculdade, da tua escola. Viva uma vida sem fermento, meu irmão. Escolha viver uma vida em santidade. Escolha ser um novo pão, porque a igreja é uma nova massa. A igreja é uma nova massa. E sabe, é muito interessante quando a gente chega aqui, no ponto 2.3, e o escritor, no segundo parágrafo, ele fala exatamente isso. Leia comigo. A nossa antiga natureza,
A velha massa, símbolo do pão contaminado pelo fermento da malícia e da maldade, já foi sepultada com Cristo. E esta não pode mais representar a nós como sua igreja. Paulo nos advertiu para, desde agora, lançar fora o velho fermento, para que formemos com ele uma nova massa, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Ou seja, meu irmão, a Páscoa, a festa dos pães asmos, demonstra justamente a salvação e a mudança que em nós é feita por intermédio de Cristo. Essa mudança que há em nós, ela só é possível porque um dia Deus enviou o seu Cordeiro para morrer por nós e para fazer da igreja uma nova massa e para fazer de nós novas criaturas, para fazer de nós pessoas que vivem uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida correta diante do nosso Deus. Que todas as vezes, meu irmão, que nós pararmos para estudar essa festa, nós possamos olhar, primeiramente, recordando que antes, eu e você, vivíamos uma vida em amargura e tristeza por causa do pecado. E justamente os pães asmos, eles tinham em sua essência essas ervas amargas para demonstrar a vida passada. Só que em Cristo, nós fomos feitos novos pães. Ou seja, lá atrás, nós vivíamos sim, segundo a nossa maneira de viver e que o mundo impunha. Mas hoje, eu e você vivemos em Cristo uma nova vida. E lembre-se sempre, o fermento ele é utilizado justamente como uma analogia ao pecado. E essa manhã, através dessa festa, do estudo dessa festa, o Senhor olha para mim e para você e diz: lance fora todo o fermento, lance fora todo o pecado. Entenda que eu fiz de você um novo pão, um pão sem fermento. Você é uma nova criatura, eu sou uma nova criatura, por intermédio de Cristo Jesus. Amém? Nós vamos estudar até aqui. O pastor Gedeon Júnior disse que o ponto 3 a gente vai continuar na próxima semana, porque é uma lição bastante extensa. Eu corri até bastante no início. Se eu soubesse que eu poderia terminar depois, eu não teria corrido tanto, né? Os irmãos viram que eu estava aqui quase numa maratona, né? Mas eu espero que os irmãos tenham entendido a lição. Qualquer dúvida que você que está na igreja, você que está na live tiver, pode me mandar um WhatsApp, a gente pode conversar e dentro das minhas limitações eu posso tentar te responder. Amém? Vamos fazer uma oração então para nós terminarmos esse momento tão especial? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por essa lição. Eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos deu de estudar, Pai, um pouco dessa festa. Essa festa que demonstra que um dia nós vivíamos uma vida totalmente contrária à Tua vontade, mas hoje o Senhor fez de nós novas criaturas. Nós te louvamos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor realizou, e que verdadeiramente a Tua presença esteja sobre nós e que nós possamos lançar fora todo o fermento para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. É que o ponto 3 da revista, irmãos, ele é de uma complexidade muito maior e muito interessante, tá bom? Aí na quarta-feira está marcado. Quarta-feira, Joelzinho vem e termina a lição, sem nenhum problema, e aí a gente completa de forma maravilhosa a lição, tá bom? Amados irmãos, pastor, mas aí no sábado não vai ter problema naquele estudo que a gente está tendo sobre a nossa, em Êxodo, as 10 pragas? Não, porque sábado passado foi a quinta praga, parte 1. E eu estou gravando em casa a quinta praga, parte 2, porque tivemos problema na live, não deu para gravar, e aí depois ainda vem a 6ª praga e a gente já estudou a 7ª, então não tem problema, tá?
Eu pensei que a revista pudesse ser dada em uma só lição, cada estudo, mas nós vamos dividir algumas lições em 2 estudos, porque a profundidade é muito grande e é uma bênção maravilhosa, né? A gente olha para a festa, vê Cristo e aí a gente acaba estudando uma festa do Velho Testamento e admirando muito mais o Senhor Jesus. Amém? No próximo domingo, daremos início à nossa nova revista de estudos bíblicos dominicais, Israel, a Igreja e as Festas. Durante todo um trimestre, estaremos nos aprofundando acerca da importância e do significado que esse tema representa na Bíblia. Os temas dos estudos são: Estudo 1, as Festas do Senhor. Estudo 2, o Sábado. Estudo 3, a Festa da Páscoa. Estudo 4, a Festa dos Pães Asmos. Estudo 5, a Festa das Primícias. Estudo 6, a Festa de Pentecostes. Estudo 7, a Festa das Trombetas. Estudo 8, o Dia da Expiação. Estudo 9, a Festa dos Tabernáculos. Estudo 10, a Festa do Purim. Estudo 11, a Festa da Dedicação. E, por fim, estudo 12, a Festa do Jubileu. Lembrando que a revista será disponibilizada em nossas plataformas digitais. E caso queira adquiri-la em formato impresso, basta entrar em contato com o Pastor Heber. Então, não se esqueça, nesse domingo, dia 7, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical com a nova revista Israel, a Igreja e as Festas. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e a sua palavra.